Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a bibliotecária Munira e hoje eu vou contar mais uma história para vocês. Vamos lá? A história que eu trouxe hoje se chama Os Tesouros de Monifa. Vamos acompanhar? Os Tesouros de Monifa, escrito por Sônia Rosa Rosinha, editora Brink Book. Nessa primeira imagem do livro, dá para ver o Brasil, onde nós estamos, e a África, separados pelo Oceano Atlântico. Olha como é longe! Minha avó Abigail sempre me falou da bisavó dela, que veio da África num navio negreiro quando era bem mocinha. Todos os parentes e amigos que vieram com ela ficaram pelo caminho. Ela ficou sozinha no mundo, numa terra distante e na condição de escravizada. Teve uma existência muito sofrida, mas nunca perdeu a esperança de dias melhores para ela e para sua gente. A bisa da minha avó Abigail se chamava Monifa, que lá na terra dela significa eu tenho sorte. Ela acumulou um tesouro ao longo de sua vida, um tesouro muito especial que veio passando de geração para geração. Esse tesouro mora agora na minha casa e fica dentro de uma grande caixa na parte de cima do armário da minha mãe. Lá dentro estão os diários da minha tataravó africana, escritos com letra muito antiga e com muito esforço. Quanta alegria, depois de tantos anos, conhecer os seus sonhos, suas simpatias, suas rezas, algumas partes das músicas preferidas dela, as esperanças, os sustos e ainda as notícias da época em que viveu. Ela era muito esperta, soube juntar e recolher pedaços de seu tempo para que a gente de hoje pudesse espiar um pouquinho de ontem. O encontro do passado com o presente tem embalado esse tesouro valioso da minha família. Eu mesma conheço as rezas e alguns versinhos, escuto as histórias da sua terra desde menininha e adoro ouvi-las até hoje. Elas me acalmam e me transportam para o além-mar e para o além-tempo. Acordei naquele dia com o coração em festa. Era o meu aniversário. Minha mãe e a avó Abigail me chamaram num canto e me comunicaram com voz solene que, sendo a filha mais velha, havia sido escolhida para ficar com o tesouro. Ele agora me pertencia e deveria ser levado para minha casa quando eu virasse gente grande. Deveria cuidar dele com muito carinho e passá-lo adiante. Foi a melhor notícia que recebi na minha vida. Que grande presente! A notícia veio acompanhada de uma novidade. Iria conhecer todo o tesouro. Quando vi a enorme caixa na cama da minha mãe, fiquei impressionada. Nunca havia visto uma coisa assim tão antiga. Com cuidado, toquei na caixa e comecei a fazer carinho nela. Ao mesmo tempo, comecei a pensar que há muito, muito tempo, as mãos da minha tataravó africana pegaram naquela caixa e seus dedos, cansados de trabalhar sem hora, escreveram aqueles tesouros. De repente, foi me dando um aperto no coração. Joguei os braços por cima da caixa e a enlacei com um abraço. Era como se naquele momento eu abraçasse minha tataravózinha e toda a sua gente. Comecei a chorar. Ou melhor, a soluçar. Minha mãe e vó Abigail choraram junto comigo. Entre lágrimas, minha mãe me entregou um envelope amarelado com uma carta dentro e disse: "Leia isso, é o primeiro escrito a ser lido antes de tudo." As duas saíram do quarto dizendo que iam beber água. E então fiquei sozinha. Foi muita emoção. Eu me sentia nova demais para aquilo tudo, mas ao mesmo tempo grande o suficiente para receber aquela responsabilidade toda. Abri o envelope, respirei profundamente e comecei a ler. Para os meus filhos e os filhos dos meus filhos. As raízes de vocês estão na minha África. Por isso, devem amar esse lugar com toda a força do amor que mora no fundo do coração de vocês. É lá que me encontraram e a toda a nossa gente. Desejo que sejam livres de corpo e alma e que em sua vida sejam tratados por todos com dignidade e respeito. Não se esqueçam da nossa história, não se esqueçam do nosso sofrimento,
mas principalmente não se esqueçam da nossa luta. O corpo pode estar preso, amarrado, maltratado, mas as ideias e os pensamentos nunca se escravizam. É isso que faz a diferença. Nesses tempos duros em que a tristeza, às vezes, não nos permite nem levantar da cama, a imaginação é o atalho para aquietar o coração. Nessas horas, fecho os olhos bem fechados e visito minhas saudades. Encontro minhas pessoas queridas que ficaram pelo caminho e chego aos lugares da minha infância. Sinto o cheiro do vento e a temperatura do chão acariciando meus pés. Estar sempre em contato com minhas raízes me fortalece e é também uma maneira de não me perder da minha história, isso é, não me perder de mim mesma. Tomara que todos vocês saibam ler e escrever. Mesmo eu, com todo o sacrifício, aprendi. Foram os meus senhores que me ensinaram a usar esta língua estranha. Quando cheguei aqui já sabia ler e escrever a língua da minha terra, mas precisei usar a deles. Escrever é uma maneira de se anunciar ao mundo e de se sentir mais gente. É também uma forma de não enlouquecer, de suportar. Por isso, esses escritos para mim valem mais do que ouro. Eles valem toda uma vida, valem a minha vida. Cuidem deles, não os deixem morrer junto com o tempo. Contem e recontem as histórias que guardei aqui. Muitas delas ouvi pequenininha, lá na minha terra. São minhas, são suas, são nossas. Todos nós somos responsáveis pelas nossas histórias e pela continuação das nossas tradições. Desejo que as minhas esperanças renovem as de vocês e que os meus sonhos se multipliquem junto aos seus. Desejo também que o amanhecer de cada dia seja uma possibilidade de um dia melhor para todas as pessoas que vivem nesse mundo. Torço pela paz e pelo respeito entre os homens de todas as cores. Que os deuses os abençoem sempre. Monifa. Quando acabei de ler a carta, meu coração estava disparado. Comecei a mexer com medo e cuidado nos guardados da caixa. Li e reli alguns diários. Tinha até versinhos pequeninos. Minha tataravó, ainda por cima, era uma poetisa. Como gostaria de tê-la conhecido. Eu ia dar muitos beijos na sua bochecha e me aninhar em seu colo, que, tenho certeza, devia ser bem quentinho. Olha os versinhos pequeninos da Monifa. A saudade, quando aperta, faz quase meu peito estourar. O amor mora nas gotas de orvalho que, timidamente, acariciam as plantas ao nascer de um novo dia. Quando estou com meu amor, sinto o mundo balançando para lá e para cá, assim como as ondas do mar. O meu corpo aqui está, mas a minha alma nunca saiu de lá. Axé, axé, pé ante pé, nesta terra estranha vou ficando sem nunca perder a fé. Quando amanhecer o dia, fico sempre pensando que neste dia novo tudo poderá ser diferente para toda a minha gente. Meu sonho é virar um passarinho, atravessar o mar e encontrar de novo meu ninho. Chuá, chuá, o mar me trouxe aqui. Chuá, chuá, e um dia vai de volta me levar. Não há mal que sempre dure, não há alegria que não chegue. É assim como as águas do rio, que nunca param de passar. Não sei quanto tempo demorei ali sozinha. Quer dizer, sozinha não, eu e aquelas lembranças. De repente vi minha mãe e minha avó Abigail na minha frente. Pentes nas mãos, preparadas para trançar o meu cabelo. Por causa do meu aniversário, elas iam enfeitar minhas tranças com elásticos coloridos. Larguei a caixa e sentei para fazer o penteado. Enquanto elas trabalhavam na minha cabeleira, eu fiquei pensando, com cara de boba, no tamanho daquele tesouro e na honra de ser a guardiã dele. E aí me deu uma vontade louca de crescer logo, virar gente grande e carregar o meu tesouro para a minha casa nova. Enquanto elas caprichavam no meu cabelo, iam também cantarolando umas cantigas muito antigas que pareciam ter saído da caixa da tataravó Monifa. E aquele mexer gostoso na minha cabeça foi ficando parecido com um cafuné. E aí eu fechei os olhos bem fechados e fiz uma descoberta. Descobri que aquele tesouro não era só da minha família,
era de todo o nosso povo, porque minha tataravó africana é um pouquinho avó de todos os brasileiros. Abri os olhos como se despertasse de um sonho e decidi que não queria crescer rápido, não. É bom ser criança, principalmente quando entre um cafuné e outro a gente se sente amada por toda uma geração. Ah, isso é muito bom! Ah, isso é bom demais! E aí, galerinha, gostaram dessa história? Então, até a próxima! Um beijo e tchau!